continuando aqui, né, sobre o nosso exemplo de normalização, nós vamos partir para entender a primeira forma normal. Se vocês vierem no Google e digitarem normalização banco de dados, por exemplo, aqui vocês vão ver muita informação a respeito disso. Eu vou pegar aqui a informação da Wikipedia sobre normalização de dados. Então aqui, né, ele mostra quais são as formas normais, né, existentes, e ele dá um pequeno exemplo, não um exemplo, mas um pequeno descritivo do que deve ser contemplado em cada regrinha, né, existente dessas formas normais. Eu não sei se os exemplos aqui são completos ou não, mas o que vai interessar aqui para mim é isso. Eu vou pegar simplesmente essa regrinha. Regrinha 1, regrinha 2 da primeira forma normal. Regrinha 1, regrinha 2 da segunda forma normal. Para fazer a aplicação, né, nesta nossa tabela aqui. Então, só que logicamente eu também não vou chegar a ser tão rigoroso quanto eles estão mostrando aqui, ou talvez eu seja um pouco mais específico em alguns casos. Mas eu só estou mostrando para vocês que existem documentações aos montes, né, sobre isso para quem queira se aprofundar mais no assunto. No caso aqui, né, a primeira regra normal, a primeira regra que eu sugiro é o seguinte: eliminar campos que não contenham valores únicos. Então vamos melhorar essa frase aqui, ó. Os campos devem conter valores únicos. Vamos entender essa regra aqui, né, na primeira forma normal. Se a gente olhar a nossa tabela e olhar o campo cliente aqui, ele tem apenas nome. Ótimo. O segundo, telefone do cliente, tem apenas o número de telefone. O campo e-mail, apenas o e-mail. E no campo endereço, eu tenho o endereço. Só que o endereço, ele, apesar de estar escrito de uma forma simples, ele tem várias informações aqui dentro. Quais informações? Eu tenho o que a gente chama de logradouro, onde a pessoa mora, que no caso aqui é a Rua X. Eu tenho o número, né, do local, desse logradouro. Eu tenho o nome da cidade. Eu tenho o estado. Eu poderia ter também o país, caso esse comércio online atenda, né, a vendas internacionais. E eu tenho também o CEP. Então, este campo aqui, ó, já não está atendendo essa regra. Campos devem conter valores únicos. Então, nós vamos ter que resolver isso. Como que a gente resolve isso? No caso do endereço, então, eu vou pegar todas as informações que estão aqui dentro e vou ter que colocar uma em cada campo. Então, vou criar lá o logradouro, eu vou criar o número, eu vou criar o campo cidade, faltou até bairro, né? Vamos colocar aqui, vamos deixar mais completo. Bairro, cidade, coloquei a minha cidade aqui, bom. Cidade, bairro, cidade, estado, né? E poderia até colocar país, né? No nosso caso, não vai ser necessário, que é um comércio online pequeno que atende só, né, a região aqui do Brasil. Então, eu vou assumir que todo mundo aqui do Brasil. Então, observa essas informações. Aí, o que eu vou ter que fazer para poder entender isso? Eu vou ter que pegar essas informações que estão aqui, ó, e dividir cada uma no seu lugar. Então, eu vou colocar aqui, ó, existe a rua X, né, número 55, o bairro não tinha, então vou colocar aqui Jardim Novo,
cidade, aqui no caso era Itu, e o estado aqui, né, São Paulo. Então, eu já fiz isso para essa linha aqui, ó. Aí como isso aqui se repete 3 vezes, então eu vou colocar aqui, ó, 2, 3 vezes, ok. Aí eu tenho o outro endereço diferente. Então aqui é Rua do Meio, número 55 também. Na cidade Terra Ótima, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Isso aqui aparece 2 vezes, então vou copiar isso 2 vezes aqui. Aí eu tenho uma outra aqui nova, né, que é Avenida Grande, número 432, Jardim Flórida, na cidade de Betim, em Minas Gerais. Aí o próximo é o endereço do Pedro de novo, então esse endereço aqui, mais, deixa eu ver, 2 vezes. Aqui eu já fiz esses dois, agora aqui de novo é o endereço da Alice, que é este aqui. Então vou pegar aqui, colocar aqui na sequência. Então, tá, da Alice aí tem essa rua do meio, então mais 2 vezes. E depois a rua X, que é o endereço do Pedro, de novo, mais 3 vezes. 1, 2, 3. Então tá, as informações foram divididas. Então, o que acontece? Essa coluna aqui, ó, ela vai desaparecer e eu vou colocar aqui, então, 5 colunas no lugar. Então, vou excluir essa coluna, excluir coluna. Vou acrescentar, então, 5 colunas. 3, 4, 5. E eu posso agora colocar essas informações ali. Pronto. Já estou agora com o endereço atualizado, né? No caso do cliente, né? A gente conseguiu dividir. E por que a gente dividiu? Nós estamos aplicando, né, a primeira regra da primeira forma normal, que os campos devem conter valores únicos, ou seja, se o campo é de bairro, eu devo ter apenas a informação de bairro. Eu não posso ter 2 bairros. Caso eu tenha 2 bairros, eu tenho que aplicar a primeira forma normal de novo, ou seja, acrescentar. Aí vou criar bairro 1 e bairro 2, caso seja uma necessidade, né? No caso aqui não é. Mas aqui a gente já vê agora que cada campo tem agora uma informação única. Só que eu tenho também o endereço do fornecedor. Então, vou ter que fazer a mesma coisa para o fornecedor. Então, nesse caso, esses campos aqui, ó, eles, né, vão vir aqui. Eu tenho que pegar tudo isso, né? E no caso aqui eu vou colocar 100, 200, aqui é 10, aqui é 100, aqui é 200, aqui é 100, aqui é 200, aqui é 100, aqui é o número 200, aqui é 10, aqui é 1, 1, aqui é 10 e aqui é 1. E depois eu completaria o resto dos dados. E aí eu tenho que vir aqui, né, e tirar o número, porque o número já está no seu campo correto e não no campo do logardouro. Então tem que vir aqui e fazer esse ajuste para que as informações, né, possam atender a regra da primeira forma normal.
Vocês já estão notando que é um negócio trabalhoso, né? Quando as informações não estão de acordo. Muitos casos, né? As pessoas, né, já têm o seu cadastro todo organizado, às vezes em fichas de papel ou numa planilha, e isso facilita muito, né? Aqui depois eu preencho com o bairro e depois com a cidade e o estado do fornecedor. Vou deixar para as próximas aulas eu preencho para essa aula não ficar tão longa. Bom, a partir desse momento, agora eu tenho certeza que todos os campos, né, da tabela contêm informações únicas. Eu não tenho mais de um dado, né, mais de uma informação em um mesmo espaço de um campo. Então aqui está tranquilo. Então, a primeira regra da primeira forma normal, eu já consegui atender na minha tabela. Nessa aula só, vamos partir o restante para as próximas.